Olá, turma! Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Professor David Moraes. E hoje a gente vai dar continuidade aos assuntos que a gente tem estudado relacionados à resistência dos materiais. Ao longo da disciplina, a gente pôde estudar vários tipos de tensões relacionadas a diversos tipos de carregamento. E o objetivo da aula de hoje é recordar um pouco dessas tensões e aplicar em situações em que a seção transversal de um elemento estrutural está submetida a essas várias tensões de maneira simultânea. Então, ao longo da disciplina de resistência dos materiais, a gente estudou pelo menos 4 tipos de tensões, cada uma delas relacionadas a um esforço interno diferente. A gente começou estudando de acordo com o tipo de carregamento, o tipo de esforço. A gente estudou uma tensão relacionada. A gente começou pelo estudo das tensões relacionadas a cargas axiais. E relacionada à carga axial, como todos nós sabemos, a gente tem uma tensão cuja equação relaciona força e a área da seção transversal, sendo que essa força aqui é uma força que provoca deformação do tipo tração ou do tipo compressão em um elemento estrutural. Em seguida, a gente estudou tensões relacionadas ao esforço de torção e a gente percebeu que esse tipo de tensão é uma tensão que vai provocar deslizamento nas seções transversais umas em relação às outras, de maneira que a gente tem uma tensão cisalhante relacionada a esforço de torção. E a gente aprendeu a relacionar esse tipo de tensão ao esforço de torção vezes, como na maioria dos casos a gente tratou de elementos estruturais do tipo eixo, ou seja, áreas de seção transversal circular ou circular vazada. Então a gente tomou vezes o raio dividido pelo momento polar de inércia. Opa, lembrando da regra da mão direita. A gente estudou também esforços relacionados à torção. Nas últimas aulas, a gente também aprendeu a relacionar esforços de flexão com tensões normais. A gente viu que um esforço de flexão vai provocar uma aproximação das seções transversais e, ao mesmo tempo, um distanciamento, a depender se a gente tem uma flexão côncava ou convexa. No caso de uma flexão côncava, na parte superior a gente vai ter uma zona de aproximação entre tensões transversais, ou seja, compressão, e abaixo a gente vai ter uma zona de tração. E a gente aprendeu a relacionar essa tensão ao momento fletor vezes a distância em relação à linha neutra dividido pelo momento de inércia. Finalmente, na última aula, a gente pôde aprender a relacionar carga transversal, ou seja, força interna do tipo cortante,
a gente aprendeu a relacionar esse esforço a também uma tensão cisalhante. A gente percebeu que o esforço cortante ele também vai provocar deslizamento em relação às seções transversais, umas em relação às outras. E a gente aprendeu que esse esforço cortante vai provocar uma tensão que é igual ao esforço cortante vezes o momento estático dividido pelo momento de inércia vezes a espessura da seção no local em que se está analisando a tensão. O objetivo da aula de hoje é que a gente possa agora tratar de problemas em que todos esses esforços estão acontecendo ao mesmo tempo e, consequentemente, vão aparecer todas essas tensões e a gente vai aprender como a gente trabalha, como a gente calcula a tensão resultante de uma gama de esforços atuando numa seção transversal. Vamos lá? O procedimento de análise de tensões combinadas segue a seguinte sequência de passos: seleção da seção transversal, determinação dos esforços internos na seção selecionada, cálculo da tensão causada por cada componente de esforço interno, superposição dessas tensões calculadas e, finalmente, representação do estado de tensões em um cubo diferencial. Vamos detalhar cada um desses passos. Seleção da seção transversal. Primeiro deve-se selecionar a seção transversal que passa pelo ponto em que o estado de tensões deve ser determinado. Determinação dos esforços internos na seção selecionada. Por meio do método das seções que foi revisado anteriormente, obtém as componentes internas da força normal, força cortante, momento fletor e momento de torção. Para a determinação dos esforços internos, considera-se que a força normal e a força cortante passam pelo centroide da seção transversal e, além disso, o momento fletor e o momento de torção são calculados em torno de eixos que também passam pelo centroide da seção. Cálculo da tensão causada por cada componente de esforço interno. No ponto da seção em que deseja realizar análise de tensões, para cada componente de esforço interno da seção transversal que contém esse ponto, calcule a tensão produzida utilizando as expressões mostradas no início do vídeo. Superposição das tensões. Considerando os sentidos das tensões, encontre a resultante da tensão normal e resultante da tensão de cisalhamento sobre o ponto analisado. E aqui a gente precisa prestar atenção. As tensões normais serão causadas por força axial e momento fletor, e as tensões cisalhantes pela força cortante e momento torsor. E finalmente a representação do estado de tensões, onde se representa um ponto observado como um cubo de volume diferencial submetido às resultantes de tensão normal e de tensão cisalhante. Vamos agora observar esses passos através de um exercício que será visto no próximo vídeo. Obrigado pela sua atenção e esperamos você nos próximos vídeos disponibilizados por esse canal. Até mais!